Bondoso Deus, misericordioso Pai, a Ti nós estendemos as nossas orações, certos que o Senhor nos ouve. Ó Pai querido, a nossa certeza, a nossa fé está necessária na Tua palavra, querido, uma fé nacional, uma fé verdadeira, e para que nós sentimos a Tua presença não somente neste lugar, mas em nossas vidas, nos nossos negócios, nossa casa, nossos estudos, no cuidar das pessoas que nós amamos. Mesmo no momento de dor, mesmo no momento de sofrimento, nós podemos ter a certeza de podemos contar aquilo contigo. O momento em que passamos essa terra é apenas um parênteses do tempo. O Senhor tem planos de vida, plano de salvação para o teu povo. Uma coisa especial sobre a vida da irmã Dilma, a sua casa, que o Senhor possa garantir a saúde, a prosperidade, o mantimento, a segurança, ser do irmão também, Pai querido, ser Pai eterno dos teus filhos. Suplicamos, Pai eterno, que o Senhor possa estar com a família Noemi, com os seus planos, seus projetos, com as suas crianças, para que a sua casa tenha prosperidade, tenha abundância nas bênçãos materiais e espirituais. Suplicamos, Pai querido, pelas nossas autoridades, que o Senhor possa estar conduzindo este país, porque este mundo é teu. Em breve o Senhor virá para resgatar mais uma vez. Ó Deus eterno, que a tua presença possa ser no teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, são bem-vindos nesta noite, em que temos a oportunidade de abrir a palavra de Deus, de orarmos, de ouvir louvores, de cantar louvores, ofertar a Deus. Eu quero também agradecer a mensagem musical cantada pela Beatriz. O Senhor continue sendo louvado por sua voz. E neste momento nós iremos abrir a palavra de Deus. As músicas que nós cantamos, como prelúdio aí no início deste culto, nós cantamos basicamente sobre a temática de esperança. E é justamente sobre essa esperança, sobre esperança que nós iremos falar nesta noite. É bem lógico que todos nós, na nossa caminhada, no nosso cotidiano, algumas coisas elas fazem com que nós tenhamos esperança em alcançar um emprego, alcançar para aquele que está moribundo, está em busca da saúde, desenvolve a esperança de alcançar a saúde, de alcançar um pouco mais de recursos, e isso é muito natural e é importante no nosso convívio. Mas a gente tem uma esperança que é mais importante do que qualquer outra esperança, que é a esperança na volta de Jesus. E essa é a temática da mensagem desta noite. Dentre as pessoas que desenvolveram grande esperança em relação à volta de Jesus Cristo, é sabido na história da igreja alguém conhecido pelo nome de Charles Fitt. Charles Fitt, ele nasceu em 1814, pai de 6 filhos, e foi conhecido também, dentre as suas pregações, foi conhecido também como aquele que desenvolveu um gráfico, que é, se o Anderson quiser tentar procurar aí no Google, dá uma bugada aí, é o gráfico denominado Diagrama de 1843. Ele desenvolveu esse gráfico também a partir do capítulo 2 de Daniel. Então a gente pode, querendo encontrar aí, a gente pode verificar esse gráfico aí, só para conhecer o seu desenvolvimento. Ele descobriu Jesus como sendo o seu salvador pessoal. E isso fez com que ele desenvolvesse tão grande esperança, que fez com que, inclusive, com que ele sacrificasse o seu ministério, saísse da sua congregação, uma igreja em Nova Jersey, e saísse por toda a América pregando a breve volta de Jesus Cristo. Em suas cartas, era muito possível perceber o amor que ele tinha pela sua família, e mostrava como integrava a sua relação com a questão do amor de Jesus pelas pessoas. Fitt, ele viu na mensagem do texto das 2.300 cartas amanhãs uma linda mensagem para relatar sobre a breve volta de Jesus Cristo ainda em seus dias.
E isso se intensificou, esse desejo de pregar mais ainda sobre essa grande esperança, se intensificou após a morte de 4 de seus testemunhos. Como uma pessoa que era muito convicta, como pregador a respeito da volta de Jesus Cristo, no ano de 1843 a 1844, principalmente em 44 e 22 de outubro, ele anunciava em vários lugares da América esta grande esperança, que inclusive ainda temos em nossos dias. E nesta busca por essa pregação desta grande esperança, em setembro de 1844, ele chegou a batizar, depois de seus sermões, 3 grupos distintos de pessoas numa manhã fria. E isso pôde, inclusive, de certa forma, atribuir posteriormente a uma doença que levou à sua morte em 14 de outubro de 1844. E o interessante é que nessa história de Charles Fitt, no seu velório, na reunião fúnebre, uma de suas 2 crianças, ela chega e pergunta à sua mãe: mamãe, quando que veremos o papai e nossos outros irmãos novamente? E o que demonstra a esperança da família Fitt é justamente a resposta: daqui a 8 dias, meu filho, veremos o papai e os seus outros irmãos e estaremos juntos para todo sempre. Uma esperança que passou por um desapontamento naquela época. Mas eu quero convidar a vocês, a todos nós, a meditarmos nesta esperança que a família Fitt possuía e que muitos cristãos em nossos dias ainda possuem, que é a esperança da volta de Jesus Cristo. E aí eu vou te convidar a abrir o primeiro texto desta noite, que está em Tito. E aí você abre a sua Bíblia aí, em Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo é o versículo 3. Se você já conseguiu encontrar o texto bíblico, feche seus olhos, curva seus prontos e vamos falar com Deus neste momento. Santo e Santo bendito Deus que está nos céus, gratos estamos por aqui estarmos. Gratos estamos porque deste-nos a oportunidade, o privilégio de abrirmos a Tua Palavra nesta noite. Isso revela que, ao estarmos aqui, temos a esperança de vermos Jesus Cristo voltar. E por isso, te pedimos a iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Tito, capítulo 2, versículo 13. Se você encontrou, acompanhe a leitura. Guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqui neste texto, o verbo esperar ele poderia ter 2 raízes importantes a partir da sua linguagem original. Prosódia, que representa, que significa esperar uma notícia ou alguma coisa que pode acontecer, mas no sentido ruim da questão da notícia, como sendo uma catástrofe, terremotos, guerras e por aí vai. A outra palavra, a segunda raiz, é elpis, que na Bíblia é usada para esperar notícias boas. E não denota uma atitude pessoal, individual, mas sim um benefício objetivo da salvação na direção da qual se dirige a esperança, a nossa grande esperança. Então a tese dessa mensagem é justamente a respeito da volta de Jesus Cristo, e que esta volta, a boa notícia da volta de Jesus Cristo, gera esperança, uma boa esperança em nossos corações. Porque se não tivéssemos já desenvolvido esta boa esperança, é muito possível que você não estaria aqui na igreja, é muito possível que você não tivesse tido contato minimamente com alguém, um pregador da palavra de Deus, ou minimamente com alguém que tivesse te convidado a estar aqui nesta noite. Então, a partir desta tese, do conhecimento da breve volta de Jesus Cristo,
vamos ler juntos e desenvolver o conhecimento com a iluminação do Espírito Santo a respeito de Jesus Cristo. Mas a pergunta é: esperança em quê? Quando a gente fala de esperança, você pode ter esperança em muitas coisas, mas esperança em quê? Em relação ao que estamos falando, que é a breve volta de Jesus Cristo. Muitos podem ter desenvolvido a esperança, inclusive de algumas coisas que você pode julgar importante, mas que, se você analisar, pode ser até secundária. Que, muito possivelmente, a partir da volta de Jesus Cristo, você que é salvo e aproveitará esta salvação e irá viver eternamente com Jesus Cristo, vai aproveitar com certeza. Por exemplo, a oportunidade de caminhar sem se cansar. É uma coisa boa, mas hoje eu julgo como sendo secundário, porque eu quero apresentar pelo menos 4 esperanças importantes quando a gente fala desta esperança da breve volta de Jesus Cristo. Então, abre a tua Bíblia, volta um pouquinho aí, você está em Tito, você vai para 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos crentes de Corinto. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 14. Ok? Você já achou? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 14, que diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Aqui o texto que está revelado por Paulo declara que quando Jesus Cristo voltar, ressuscitará aqueles que dormem, aqueles que já morreram, como vemos justamente a partir do relato de Paulo. Deus concederá aos mortos, através da volta de Jesus Cristo, novamente o fôlego de vida. Esta é uma grande esperança, a esperança de revermos aqueles nossos queridos que um dia que outrora partiram. É uma esperança importante, porque dificilmente há aqui em nosso meio, aqui neste local, alguém que não tenha perdido um ente querido. E quando você desenvolve a compreensão e a esperança na breve volta de Jesus Cristo, aflora justamente esse conhecimento que Paulo revela, que é justamente a oportunidade de nos reencontrarmos com aqueles que um dia partiram. A vida de Jesus Cristo nos dá essa esperança. Como justos, nos reuniremos outra vez com aqueles que partiram. Outro texto importante de Paulo está na carta aos crentes de Filipe. Então vai lá, na tua Bíblia, um pouquinho adiante, em Filipenses capítulo 3. Filipenses é o capítulo 3. Ok? O capítulo 3 de Filipenses, nós iremos ler os versos 20 e 21. Ok? Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Vamos à leitura. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Isso aqui é importante. Quando o Filho do Homem voltar, ele vai transformar nosso corpo, como o apóstolo Paulo bem revela neste texto. Não adiantaria vivermos ou revivermos para uma vida eterna assim, se continuarmos com doenças, com alguns problemas que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa vida. Eu poderia, por exemplo, trazer o exemplo da pequena Linda, uma criança que vive nos Estados Unidos com sua família, que numa data de 1998 a família sofre um acidente
feito na transformação, eu lembrei justamente do aniversário dos bravadores terrenos de Judá, que completou 32 anos de existência. E pasmem, há 32 anos atrás, quando o grupo de desbravadores surgiu, justamente eu, que aqui nos fala, tinha cabelo, não precisava usar óculos, e pesava 30 quilos a menos. É uma carga que todos nós levamos. Outro dia, meu amigo Carlos estava pregando aqui e eu olhei para ele. Ele precisou colocar os óculos para fazer a leitura. É uma carga que trazemos pelo pecado, mas sabe o que temos de esperança? É que se você usa óculos, ou você tem algo que você não está muito se agradando em você, Jesus Cristo, quando voltar, Ele vai te transformar. E você não mais precisará de óculos. Você não mais vai ser preciso se preocupar com peso ou com qualquer outra coisa que você não esteja muito do agrado, não tenha muito se agradável ao seu corpo, porque Ele promete que vai te transformar. Temos ainda um outro motivo de termos esperança. João, o Evangelho, e aí você abre o capítulo 17. O Evangelho de João, capítulo 17. O verso que iremos ler é o verso 24. Essa revelada por João é que eu acredito que deve ser uma das coisas mais esperadas por você, porque também é uma esperada, muito esperada por mim. João, capítulo 17, verso 24. Ok? Você achou? Diz assim o verso: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, a que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aqui João apresenta algo importante, revelado pela própria boca de Jesus Cristo, que é justamente quando Jesus voltar, estaremos para sempre em sua presença, face a face, como hoje ainda não conseguimos. Não adiantaria viver de novo ou viver uma nova vida e ter um corpo transformado sem termos a presença do nosso amado Jesus Cristo. Essa é a vontade dele, de termos ao seu lado. Perceba, ainda que você não se reconheça como a melhor pessoa da face da terra, ainda que você tenha problemas pessoais, problemas consigo mesmo, que você não se reconheça ser uma boa pessoa, a grande esperança é que Jesus Cristo Ele te quer eternamente do lado dele. E para isso Ele prometeu que iria voltar e que iria te dar vida nova, que iria te transformar, que iria ressuscitar teus entes queridos que outrora morreram, para que vivam em abundância, vivam eternamente ao lado de Jesus Cristo. E isto é uma boa notícia ou não é? É algo que nos traz uma boa esperança, sim ou não? Jesus Cristo Ele fez essa promessa. E precisamos, devemos confiar nesta grande promessa de Jesus Cristo, porque todas as outras promessas que Ele fez, Ele cumpriu, inclusive a promessa de vir a este mundo e morrer em nosso lugar. O que você acha? Qual seria a ação mais difícil de Jesus Cristo? Para Jesus Cristo, morrer em nosso lugar ou voltar com o poder de grande glória, atributo dele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso é o que ele já é. O que ele prometeu foi vir e ser como homem, viver todas as mazelas que você e eu vivemos neste mundo, inclusive a mazela da morte, o problema da morte. Ele sofreu, porém ressuscitou, para dizer para você e para mim que ele vai cumprir a promessa de voltar, e esta volta está muito próxima de acontecer. A vinda do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo nos dá esperança
versos 1 até o 3, que diz o seguinte: que o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus e creem também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar-vos um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Amém? Quando Jesus voltar, Ele vai nos levar para morar na casa dele por todo o tempo. Alguns de nós têm essa batalha pela casa própria, por um lugar digno de morar. É muito possível que você talvez não tenha até hoje a sua casa própria. Mas isso não é motivo de esmorecer, porque através de João, da revelação dada por João, das palavras proferidas por Jesus Cristo, ele diz assim: ainda que você não tenha uma morada própria aqui nesta terra, eu, Jesus Cristo, vou te dar uma morada e esta morada será eterna. Promessa de Jesus Cristo quando ele voltar. Isso é motivo de termos esperança. Cristo não mais morará nesta terra, porque ele está cheio, porque ela, inclusive, está cheia de pecados e injustiça, e não merece outra vez a sua presença neste mundo de pecados e dor. Este é outro motivo de termos esperança. Jesus Cristo nos dá morada eterna, um bom lugar para vivermos. Na casa de Deus há muitas moradas, o suficiente para que todo aquele que nele crê e o aceitar more justamente nessas moradas conseguidas por ele. Agora, quando é que um filho chega em casa e seu pai não tem lugar para ele? É difícil. Ainda que a casa dos pais seja muito pequenas e você chegue de uma viagem, isso acontece quando eu tenho exemplo disso quando eu vou daqui para Palmas, para a casa dos meus pais. Quem tem família distante, quem tem seus pais distantes, entende muito bem o que eu vou falar agora. A casa pode estar cheia, mas os nossos pais vão arrumar um lugarzinho para que a gente pouse, para que a gente viva. Isso é o que acontece com Jesus Cristo. Ele foi ao céu justamente para preparar uma morada para você. Saiba, lá existe morada suficiente para todos nós, para todo mundo que assim desejar morar com Ele lá no céu. A vida do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo nos dá a esperança de irmos para uma casa celestial, morar em um lugar que é seguro, um lugar que não terá mais perigos, um lugar que não terá mais morte, nem pranto, nem dor. Porque tudo de ruim que nesta terra já terá passado. Nós, adventistas do sétimo dia, temos muitos motivos para termos esperança. Por isso, somos um povo que é conhecido pela sua alegria, não só pela sua alegria, mas pela sua felicidade. Felicidade advinda de uma grande esperança, da esperança de termos os nossos entes queridos, de uma transformação corpórea, de ter um corpo incorruptível, de vivermos em um lugar aconchegante, seguro, um lugar onde não mais terá pecados. Porque na volta de Jesus Cristo é contida a grande esperança deste povo, do povo adventista do sétimo dia. Temos a esperança porque nosso corpo será transformado, as nossas vidas serão transformadas, nossos entes queridos estarão junto conosco. Uma nova vida é o que Jesus Cristo nos promete.
Temos muitas dificuldades às pessoas, temos muitos problemas, tem doenças, tem riscos que sofremos diuturnamente. Mas Jesus Cristo nos dá essa esperança. Quando a Inglaterra estava em processo de colonização na Austrália, eles enviavam navios com gado para ajudar neste movimento de colonização. E os navios possuíam um feno, capim seco, que era para o gado sobreviver durante toda a viagem. O que acontecia? As pessoas que faziam o transporte deste gado observavam que, à medida que se aproximava da grande ilha da Austrália, o gado parava de comer o capim seco. Não pela racionalidade, mas pelo instinto. Eles paravam de comer o capim seco, inclusive com o risco de definhar e morrer, porque o instinto fazia com que eles percebessem que quando chegasse à ilha, o gado, estou falando do gado, eles percebiam que ao se aproximar da ilha, eles teriam, ao entrar na ilha, eles teriam capim natural, verdinho, para se alimentar. E eles paravam com o produção. Se animais, gado, têm essa percepção, quanto mais nós, na nossa razoabilidade, na consciência que temos, na mensagem que todos nós recebemos, na mensagem que Jesus Cristo vai voltar, e que Ele promete que nos dará vida eterna, corpo transformado, nos devolverá aos nossos entes queridos, tanto mais esperança deveríamos ter, tanto mais desejo de abandonarmos as coisas ruins que este mundo nos oferece. Capim seco, não mais do que isso. Você pode até ter alguma prosperidade nesta terra, mas nada do que você tenha não é muita coisa em relação ao que Deus tem prometido para todos nós. Dentre as muitas coisas que eu sei, e olha que eu não sei muita coisa assim, dentre as muitas coisas que Ele promete, que eu sei que Ele promete, que o dinheiro não compra é vida, saúde. Quem trabalha no ambiente hospitalar sabe disso. Eu tive a oportunidade de trabalhar 8 meses em uma UTI. Do mais rico ao mais pobre. Com medicamentos dos mais baratos aos mais caros. Ali só se observa uma coisa. Toda a humanidade, eu consegui observar uma coisa. Toda a humanidade, para viver, depende de Deus. Para vivermos eternamente, dependemos dele, porque Ele é. Isso tem uma coisa que o dinheiro não compra, é vida. E muito menos vida eterna. E isso é importante. Quando você e eu percebemos a importância do que Jesus Cristo fez por nós, o que Ele promete a todos nós, tudo no mundo aí fora perde qualquer importância que qualquer um de nós pode dar. Dinheiro, bens, terras, casas, nada importa. Quando reconhecemos aquilo que Deus tem prometido, isso deve e vai gerar uma grande esperança nos corações. Nós temos real esperança? É uma pergunta importante. Você pode ter esperança de qualquer coisa, mas a maior esperança que existe é a da volta de Jesus Cristo. E esta é uma esperança maravilhosa. E essa é a esperança que eu preciso definir em meu coração. E você precisa desenvolver esse seu coração. Porque a promessa é certa e ela se cumprirá. Queira você ou não. Mas se desejamos viver e viver eternamente,
precisamos nos sentir gratos por Ele nos dar a oportunidade de conhecermos a Sua palavra. Precisamos ser gratos, inclusive, de termos recebido a oportunidade de alguém ter pregado para a gente. Porque em algum momento, você pode até ter nascido na igreja adventista, mas em algum momento, Deus, através do Espírito Santo, moveu alguém para pregar. Eu já contei algumas vezes aqui, mas quero contar novamente, muito rápido. É possível que alguém pudesse ter pregado para a minha família em algum momento, de a gente ter conhecido a palavra de Deus, conhecido a igreja adventista e ter nos batizado na igreja adventista. Mas Deus usou a irmã Ernestina para pregar para a minha mãe. E eu faço uma comparação meio chula, mas é uma comparação com o Charles Fish e a irmã Ernestina. Charles morreu cumprindo a missão. Morreu cumprindo a missão. Deixou, inclusive, a sua família para ser cuidada, todos. Porque ele morreu cumprindo a missão. A irmã Ernestina, ela morreu sem ver aquela a quem ela pregou por algum tempo ser batizada. Mas uma das esperanças que me move a permanecer na igreja em meio das dificuldades, a caminhar, a tentar caminhar no caminho do Senhor, é a esperança de conhecer a irmã Ernestina. Porque ela ainda pregou para minha mãe não era nem casada. Ela pregou para minha mãe, faleceu. Antes de falecer, logicamente, ela deu 2 livros para minha mãe, Desejar todas as nações e a vida de Jesus. E esses 2 livros foram os estudos bíblicos que a minha mãe deu para mim e para as minhas irmãs. E na cabeça dela ainda tinha uma questão. Quando ela decidiu batizar na igreja adventista, o meu pai falou para ela que tudo bem, mas ele não devia ouvir nada da igreja na casa dele. Só que a gente faz uma coisa. Eu fui inclusive de madrugada. E de madrugada, a minha mãe, meio teimosa como ela é, ela falava, lia os livros, algo porque na cabeça dela, o meu pai, ainda que estivesse na cama, ouvindo. E além das orações, essa pregação de segunda classe assim, não é que fosse uma pregação ruim, mas de segunda classe, porque ele não era o auditório era eu e as minhas irmãs. E ele estava escutando do outro lado, lá no quarto, deitado. Isso teve algum efeito, porque hoje não é nem algo que a irmã Ernestina nem sonhou, ou melhor, pode até ter sonhado, mas não imaginou pudesse acontecer. Fato tão interessante, o desenvolvimento e a crença na grande esperança que moveu a irmã Ernestina a pregar para minha mãe, e hoje, inclusive, na minha família, tem até pastor, que vai ser uma surpresa para ela, porque por uma pregação, alguém foi convidado a se batizar na igreja e levar os seus queridos a serem adventistas no sétimo dia, a crer na palavra de Deus. A pergunta é: você gostaria de se desenvolver no seu coração a grande esperança de aguardar a pregação de Jesus Cristo? Se sim, eu convido você a se levantar melhor e cantarmos juntos o número de 33 na área adventista, a esperança de Jesus. Santo, Santo, bendito Deus, graças te damos por este momento. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela esperança que nos proporciona ao recebermos a promessa da glória de Jesus Cristo.
Pai querido, perdoa os nossos pecados. Pedimos a tua proteção para ao longo desta semana, que é desconhecida para todos nós. Nós pedimos que o Senhor nos acompanhe, que o teu Santo Espírito esteja em nós e estejamos acompanhados dos teus provisões, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Te pedimos também que nos leve em paz